Ah, moleque, você voltou, cara. Que legal, tava aqui te esperando pra gente brincar um pouco mais sobre o nosso querido sistema nervoso. E vamos brincar dessa vez sobre a nossa querida medula espinhal, tá? Vamos fechar a parte do sistema nervoso central agora, tá legal? Bom, sobre a nossa querida medula espinhal, moçada, a gente vai comentar que ela representa uma massa cilíndrica de tecido nervoso que vai estar inserida no interior do canal vertebral, que fica lá na região mais interna das nossas vértebras, tá? Algo semelhante a isso aqui. Então aqui a gente tem o bulbo no finalzinho do encéfalo, aqui a caixa craniana e daqui para baixo tudo isso é medula espinhal. Então você tem a medula na altura cervical, que é do pescocinho, na altura, moçada, torácica, como você vai ter aqui, ó, a região torácica lá da nossa coluna. E assim que acaba lá, moçadinha, ó, a coluna torácica, você chega na lombar. E aí, olha que interessante, a medula, ela não vai até o final da nossa lombar, não vai até lá onde as costas mudam de nome, né? Ela para muito antes disso. Então, ela vai parar aqui, ó, na L1, entre a L1 e a L2, a medula ela já não existe mais. Então, daqui para frente, ó, tudo isso amarelinho que você está vendo aqui são nervos que partem da nossa querida medula. Inclusive, ela será conhecida como cauda equina, né? Que parece, de repente, um rabo de um cavalinho. E aí a galera acabou batizando dessa forma, tá? Então, lesões aqui, ó, nessa região, ela não lesiona especificamente a medula espinhal, mas pode acabar lesionando um nervo que vai levar a informação da medula até a periferia, tá? Então, a principal função da medula espinhal é comunicar o encéfalo, que está aqui em cima, ó, com as periferias do organismo, que as periferias são os órgãos que não são os encefálicos nem a medula, né? Então, qualquer órgão que esteja aqui, ó, fora dessa região vai ser conhecido um órgão periférico, né? Então, essa comunicação entre órgão periférico, medula e encéfalo se dá por meio de nervos, né? Então, o nervo conecta a medula até os órgãos e, bom, você faz a ponte, né, entre todos esses órgãos importantes, tá? Bom, eu vou atuar, então, como um centro integrador das funções nervosas. A medula ela vai servir como uma ponte de comunicação entre todos esses órgãos e anatomicamente, eu posso dividir ela em região dorsal e em região ventral. Então, aqui eu tenho outra imagem da nossa querida medula. Agora, porque é o seguinte, ó, aqui eu estou vendo a medula de costas, né? O defunto está de costa para mim. Aqui eu estou vendo o defunto de frente para mim. Então, eu estou vendo o tubo da medula, bem aqui. Essa aqui, moçada, na parte da frente é a região ventral da medula, tá? E essa parte aqui de trás, ó, vai ser considerada a região dorsal da medula, tá legal? Então, aqui a parte da frente e aqui as costas do defunto. Meu amigo. Bom, na região, portanto, dorsal, a gente vai chamar de área sensitiva, porque é através dessa regiãozinha aqui, ó, da região dorsal da medula, que eu vou receber os estímulos da periferia. Então, eu estou vendo aqui nessa imagem, olha só que legal, gente. O estímulo que está vindo da periferia, você tem a informação sensorial de tato, por exemplo, que vai levar essa informação até a região dorsal da membrana, até a região dorsal da medula. Bom, basicamente duas coisas vão poder acontecer aqui, ó. Uma delas é que a medula pode levar essa informação até o encéfalo, lá em cima, né? Vai ser processado no cérebro, no mesencéfalo, no hipotálamo, enfim, todos aqueles órgãos que a gente conversou há pouco tempo. Ou, às vezes, dependendo do estímulo, a própria medula pode interpretar e já exercer uma resposta. Então, você vai ter a região ventral da medula, que é essa parte aqui da frente que a gente está vendo aqui, ó, ela vai ser considerada a área motora, porque ela está relacionada com o envio de estímulos para as periferias. Então, a partir daqui, eu vou ter o envio do estímulo, né, para o comando lá da musculatura, das glândulas, caracterizando a resposta desse estímulo. Ah, Rafa, então quer dizer que às vezes a nossa medula ela pode interpretar estímulos externos? Pode.
não só interpretar, como também respondê-los. A gente vai já conversar melhor sobre isso, como a medula pode, algumas vezes, interpretar estímulos e respondê-los. Não é só o encéfalo que tem essa função, tá? Já já a gente brinca mais sobre isso, tá bom? Bom, antes da gente sair do sistema nervoso central, a gente vai conversar sobre órgãos, né? Sobre estruturas, na verdade, que revestem os órgãos do sistema nervoso central. Reveste o encéfalo e reveste a medula. Esses revestimentos, eles serão chamados de meninges, tá? Então, em relação às meninges, eu vou pegar elas aqui, ó, de fora para dentro. A meninge mais externa, moçada, vai ser chamada de dura mater, né? Você tá vendo aqui, ó, um conjunto de revestimentos envolvendo o sistema nervoso central. Para a gente conseguir entender melhor, vou trazer um zoom aqui para nós. Olha só, gente. Estou pegando essa região aqui das meninges, estou trazendo ela para cá, ó. Opa, Rafa! Então aqui eu tenho detalhes desses revestimentos, é isso? É isso, tchutchuco. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o osso craniano, tá? Abaixo do osso craniano eu tenho a primeira meninge chamada de dura mater, tá? Essa amarronzada aqui mais escurinhas. Basicamente, ela vai ser a mais externa, a mais resistente, aquela que vai proteger os nossos órgãos internos, tá bom? Bom, depois eu tenho a aracnoide, vai ser uma camada intermediária, vai apresentar, moçada, uma série de vasos sanguíneos. Aqui eu mostro para você a aracnoide. Ela tem esse nome porque ela apresenta, ó, moçada, essas projeções aqui, ó, que lembra muito uma teia de aranha. Aí a galera acaba chamando de aracnoide por esse motivo. Uma informação importante sobre a aracnoide, gente, é que existe esse tal aqui, ó, do espaço subaracnoide. No espaço subaracnoide existe um tal de um líquido chamado de líquido cefalorraquidiano. Esse cara ele vai funcionar como um distribuidor de substâncias químicas e de amortecimento lá para choques mecânicos. Então, fofinhos, voltando aqui para a nossa imagem, a gente acaba percebendo que é nesse espaço subaracnoide que existe o tal do líquido cefalorraquidiano, que a gente vai já já conversar muito legal sobre ele. E aqui, fofinhos, eu tenho um vaso sanguíneo, tá? A gente comentou que a aracnoide ela era bastante vascularizada, então tá aqui, ó, um vaso sanguíneo no espaço subaracnoide, tá? Deixa eu lembrar uma parada. Existe um grupo de doenças chamadas de meningites. Rafa, eu acho que eu já sei. Meningites são inflamações da meninge, é isso? É isso, tchutchuco. A meningite é uma inflamação provocada, sei lá, pela presença de um vírus ou de uma bactéria nessa região aqui. Agora a grande pergunta, como é que esse vírus e essa bactéria chegou até a nossa meninge? A resposta é, por meio de vasos sanguíneos. Então, o que vai acontecer é que o vírus e a bactéria chega nessa região por meio do vaso sanguíneo, se instala no líquido cefalorraquidiano e provoca um processo inflamatório nessa região. Lembre-se, moçada, que toda inflamação caracteriza um edema, um inchaço, um acúmulo de líquidos. Resultado, esse acúmulo de líquidos aumenta a pressão desse líquido e eu começo a empurrar as paredes, tanto para cima quanto para baixo. Perceba que para cima você não tem uma estrutura muito flexível, que é a caixa craniana. Para baixo, você tem uma estrutura mais flexível, que inclusive é a próxima meninge, que é a pia mater. Ela é bem delgada, bastante flexível e deformável. E logo abaixo você tem o cérebro, os órgãos lá do sistema nervoso central. Então essa pressão interna, ela acaba comprimindo os neurônios do sistema nervoso central, provoca lesões nesses órgãos. E aí a meningite se torna uma doença muito perigosa porque ela pode provocar lesões cerebrais e provocar a perda das funções cerebrais. Lembre-se que o cérebro está relacionado com interpretação de visão, audição, memórias, pode estar relacionado com o controle da musculatura. Então a meningite ela pode provocar uma perda de todas as funções, pode provocar paralisia, pode provocar cegueira, perda de audição, perda de memórias. É uma doença extremamente perigosa.
com certeza vai ser conversada melhor nas aulas de programas de saúde. Valeu, moçada? Bom, como a gente estava comentando, a pia mater é a terceira meninge de revestimento aí dos órgãos do sistema nervoso central, é a mais interna, mais delgada, mais tchutchuca, mais tranquilo, né? Então você tem essa distribuição dessas meninges no revestimento do sistema nervoso central, tá? Agora um contexto muito legal aqui, moçada, que a gente falar sobre as anestesias que são aplicadas na nossa querida medula. Sobre essas anestesias, a gente vai ter aqui, ó, moçada, o ponto de vista do anestesista. Ele, fofinhos, vai ter que aplicar a anestesia por entre as vértebras até que a agulha chegue nas meninges, mas eu tenho que ter cuidado para não empurrar demais essa agulha e não lesionar um nervo, não lesionar a medula, por exemplo. Mas eu também não posso empurrar de menos, porque senão a anestesia não vai ter o seu efeito. Então, é uma profissão de altíssimo risco, né? É uma aplicação, é uma anestesia bem complicada de ser aplicada e por isso exige muito treino, né? E muita concentração desses profissionais, tá bom? Vamos fazer um comentário de duas anestesias que são aplicadas na região da medula. A primeira é a anestesia chamada raquidiana, também conhecida como hacker. Essa vai ser aplicada, gente, no espaço da subaracnoide, dentro do líquido cefalorraquidiano. Oh, meu Deus, Rafa, eu acho que eu não lembro mais onde é que fica o líquido cefalorraquidiano. Olha só, gente, lembra aqui, ó, dura mater, tá? Aqui eu tenho a aracnoide, que é o espaço subaracnoide, e bem rente à medula, eu tenho a pia mater. Então, a anestesia raquidiana, que ela, ó, bem gostoso, moçada, ela tem que ser aplicada aqui, ó, no espaço subaracnoide, nem de mais, nem de menos, para eu ter o efeito esperado, tá? Então, o resultado desse tipo de anestesia é a ocorrência de ausência de sensibilidade e ausência de motricidade. Isso significa dizer que o paciente não vai sentir mais dor no local, nem vai apresentar nenhum tipo de habilidade motora do local da aplicação até os membros inferiores. Então, geralmente, você vai ter, moçada, ausência de sensibilidade na região abdominal e nas pernas. Isso acontece, essa anestesia, ela é muito aplicada nos partos cesarianos, onde a mãe não precisa se esforçar e não pode sentir nenhum tipo de dor, até porque a cirurgia é extremamente invasiva. Eu vou fazer vários cortes até chegar no útero e conseguir remover o little baby com segurança. Então a mamãe não pode sentir nada, mas deve estar consciente, né? Na hora que a criança nasce, a mãe deve estar consciente para ter o primeiro contato com o neném depois que ele sai, né? Ela deve ser capaz de vê-lo, de tocá-lo, de senti-lo, às vezes até amamentá-lo nos primeiros momentos pós-parto. Por isso que no parto cesariano eu não posso dar uma anestesia geral onde a mãe não iria apresentar consciência na hora que o seu neném nascesse, tá? Além disso, existe a anestesia peridural. A peridural ela vai ser aplicada na dura mater, que é, moçada, essa meninge aqui, ó, essa meninginha aqui, ó, que é a dura mater, é onde a agulha deve chegar, né? Onde a agulha deve ter acesso. Então, basicamente aqui a gente vai ter ausência de sensibilidade no local, mas eu continuo apresentando a motilidade. Eu consigo fazer a contração da musculatura, tanto dos membros inferiores quanto da musculatura abdominal. E isso me ajuda muito no momento do parto normal. Então, no parto normal, eu posso aplicar a anestesia peridural para reduzir a sensação de dor na mamãe durante as contrações, mas garante a total motricidade e garante que ela vai conseguir ter lá o seu filho, né? Através do seu próprio esforço. Falou, criançada? Então, gente, maravilhoso esse assunto, né? Incrível lá como a ciência, a medicina desenvolvem recursos para garantir o nosso bem-estar, né? Beleza, criançada? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Falou!